Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você chegar nessa leitura. E se você chegou aqui nessa leitura, seja bem-vindo, bem-vinda. Aos que chegaram recentemente no canal, os que já estão há algum tempo, meu muito obrigado, minha gratidão aí pela troca que vocês têm feito comigo, tá? Através das curtidas, dos novos inscritos, dos comentários, que é muito relevante para mim aqui do lado de cá. Hoje vamos falar com o coletivo de peixes, tá? O poço complementar de peixes é virgem, tá? Também pode ressoar com quem tem Sol, Lua, Vênus e Júpiter na casa de peixes. Entenda, essa é uma leitura coletiva e pode não ressoar com todos, também pode não ressoar com o seu momento, porque eu posso estar trazendo uma mensagem que venha ressoar mais à frente. É uma leitura geral para o mês de setembro, tá? O que nós chamamos de mesa real, tá? O intuito aqui do tarô é de falar sobre todas as áreas, mas pode acontecer do tarô, da espiritualidade, pontuar aquilo que mais é necessário você observar e cuidar neste momento, tá? Eu trabalho com mapas astrais, tá? Sou terapeuta, trabalho com Reiki também, tenho algumas dinâmicas, também trabalho com a numerologia e astrologia, são ferramentas que eu utilizo aqui para as minhas leituras, tá? As minhas leituras também, elas são intuitivas e canalizadas, elas são totalmente trabalhadas junto com a espiritualidade. Trabalho com as egrégoras, né, com os guias de luz que atuam sobre a minha vida. São eles que conduzem o jogo de tarô aqui. Se você não for pisciniano e tá aqui dando uma espiadinha aqui, saiba que essa leitura pode falar diretamente com você. Você pisciniano, entenda que eu posso falar diretamente com você, com pessoas ao seu entorno, situações ao seu entorno. É importante que vocês tenham esse entendimento e esse discernimento e em perceber sobre quem a leitura está falando, tá? Não ressoa com vocês, solta para o universo, o tarô é energia. Deixe já, eu peço para que vocês deixem aqui a sua troca, tragam a sua energia para a mesa, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, comente, um único coraçãozinho, um único emoji nos comentários ajuda o vídeo subir e aparecer para mais pessoas, tá? Esse canal aqui, ele veio através da espiritualidade, numa forma de colaborar espiritualmente, ajudar espiritualmente outras pessoas, trazendo conselhos, direcionamentos e alertas aqui, tá? Vamos começar a leitura de vocês e eu peço que vocês descruzem pernas, braços, elevem o pensamento de vocês, tragam a energia de vocês aqui para a mesa, para que a minha espiritualidade, os meus mentores, meus guias, eles possam, em conjunto com a espiritualidade de vocês, trazer a melhor informação, tá? As minhas leituras não tem essa pegada de fofoca, tá? Eu sei que algumas leituras na plataforma tem essa pegada, mas a minha leitura não. O meu trabalho aqui é para ajudar você na dinâmica da sua vida, sua dinâmica pessoal, familiar, de trabalho, amorosa, tá? Essa é a intenção
das minhas leituras aqui, não de ficar trazendo fofoquinha da vida alheia, tá? Aqui o importante é você, trazer informações para que você melhore e transforme os seus caminhos, a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Eu trabalho com leituras particulares, tá? Eu não faço vídeo chamada, tá? Eu trabalho num sistema eu gravo os vídeos porque eu trabalho com canalização, então eu preciso muitas das vezes ficar por um período com a energia do consulente para mim trazer a melhor leitura de tarô no particular para a pessoa, tá? Então eu gravo um vídeo e esse vídeo fica disponibilizado para você aí por tempo indeterminado, tá? Só você tem acesso a esse vídeo, tá bom? Eu trabalho também com limpezas energéticas, quebras de demanda, eu faço alguns rituais, tá? Como limpeza energética, quebra de demanda, aberturas de caminho, quebra de laços, tá? Ajudo em questões de karma. Eu trabalho com leituras terapêuticas, tá? A leitura terapêutica, ela vem no intuito de ajudar você a se curar, a entender os seus traumas, a superar seus medos, tá? Então, eu trabalho também nesse sentido, tá bom? Faço um trabalho terapêutico aí com algumas pessoas. E se você tiver interesse em algum dos meus serviços, o meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá bom? Bom, licença aos seus mentores, aos seus guardiões, a toda a tua egrégora espiritual, a todos aqueles que lhe acompanham. E mesa aberta para o signo de Peixes. Tarô, espiritualidade, anjos, mentores e guardiões. Salve, salve, salve. A louca. Esse é um tarô das bruxas, tá? Um tarô de arcanos maiores somente, tá? A bruxa, a bruxa não, a louca. E no fundo do deck, o sacerdote, a estrela, o diabo, o eremita, a temperança, o mundo, a bruxa e a justiça. Bom, eu posso estar falando aqui com pisciano, uma pisciniana, que pode ser o chefe da sua família, pode ser o chefe de uma empresa, o líder, né? Um líder espiritual, eu posso estar falando aqui, mas eu estou falando com alguém de autoridade e alguém de liderança, alguém que tem conhecimento e que tem sabedoria, tá? Então, eu posso estar falando com alguém jovem cronologicamente, tá? Mas alguém que tem uma alma mais madura, né? Mais madura. A louca, a carta da louca aqui, né? O tarô marca pra mim aqui novos inícios aqui, tá? Para alguns piscinianos, tá? Marca aqui pra mim novos inícios aqui. Marca aqui uma nova etapa cheia de criatividade, tá? Mais cheio de emoção aqui,
tá? Então, eu posso estar falando com o pisciano que tenha projetos aí para o seu empreendimento, porque eu vejo aqui muito uma energia de empreendedorismo aqui, alguém que tem seu próprio negócio, por isso que eu falei que eu posso estar falando com líderes, com pessoas que são o chefe no seu próprio negócio, né? Aquele que é gerente de uma empresa, de uma loja, é o supervisor, é o encarregado, tá? E a espiritualidade aqui tá marcando, tá? Tá marcando aqui um novo início. Aqui a espiritualidade está falando sobre uma nova jornada mais com mais aventura. E o que eu quero dizer com isso? Com mais liberdade, porque a palavra aventura, ela me traz também um paradoxo com a liberdade, alguém com mais liberdade. Então, aqui eu vejo como se alguém aqui estivesse saindo de um período difícil, de um período de dificuldade, tá? E agora conseguindo, tá? Agora, depois de uma dinâmica mais difícil, de uma dinâmica mais complicada, seja no trabalho, ou seja na vida amorosa, familiar, entendendo o processo, entendeu? Entendendo os processos da vida, né? Que a gente tem fases de altos e baixos, acaba abrindo, entendeu? Acaba abrindo a mente e se abrindo para novas possibilidades, para novos caminhos, tá? Mesmo sem certeza do que tem pela frente, mas é alguém que vai se abrir, vai se aventurar. É alguém que vai descobrir confiança em si, mesmo não conhecendo o caminho que tem à frente. Vai confiar em si, tá? É alguém aqui que com sabedoria, é claro, tá? Com sabedoria, mas vai se abrir. Tem gente aqui que vai dar o primeiro passo para melhorar, por exemplo, o empreendimento, um passo maior no relacionamento. Então, se alguém que tá namorando há muito tempo vai pedir alguém em casamento aqui, alguém que queira abrir o próprio negócio, então sai do CLT e se aventura, tá? Para ser o próprio patrão, tá? Então tem aqui alguém que vai se jogar pro novo, tá? É alguém que se enche de esperança, se enche de fé, de inspiração, acredita num novo caminho. O caminho que se abre para alguns piscianos aqui é um caminho que vai vir mais tranquilo, porque aqui tem piscinianos entrando numa jornada mais tranquila e com mais clareza, porque já passaram por um período de turbulência, tá? Eu vejo aqui piscinianos, que seja na área que for, então eu peço para que vocês adequem a mensagem à área da vida de vocês, que vocês se enquadram nesse momento de que vocês passaram um momento de caos, de turbulência, que parecia que as coisas não caminhavam, e aí vocês veem um progresso e vocês enxergam a possibilidade de vocês agora
alçar novos voos, em que vocês enxergam uma luz lá na frente, vocês estão tendo mais fé, mais esperança, tá? Vocês confiando, tá? Mais no futuro, vocês vendo possibilidade de superação de desafios aqui, que desafio vai ter, mas que você consegue superar, tá? Então tem muito isso aqui para esse coletivo, para alguns aqui do signo de Peixes, tá? O mês de setembro, ele marca aí a finalização de um período difícil e o início de uma nova etapa, de uma nova jornada. Aqui tem piscianos passando por uma renovação. Algumas são internas, tá bom? E outras é uma renovação externa. Mas eu vejo muito que para uma grande maioria aqui houve essa mudança, essa renovação interna que possibilitou essa mudança externa, essa renovação no trabalho, na dinâmica do trabalho, na dinâmica da família, na dinâmica da empresa, do relacionamento, tá? Eu vejo que você mudou o seu modo de pensar, você mudou a sua estratégia, a sua dinâmica, entendeu? Interna. E aí você começou a perceber que o externo também se renovou, tá? Então tem alguém se lançando aqui a novas possibilidades. Fico feliz, viu? Olha aqui, aprendizagem. Essa carta, ela saiu para Aquário ontem. E essa carta, ela fala muito, né, sobre o aprender mesmo, tá? Sobre o aprender. E o aprender no que sentido? Que a gente tá... Quando você se propõe a aprender, é como se você definisse um novo, né? Alguém que tá buscando um novo significado para a vida. Essa renovação é porque alguém tá buscando, que não quer mais permanecer da mesma maneira, né? A carta do aprendizado, ela fala sobre inícios, né? Processos de início. Então, eu vou iniciar situações diferentes. É alguém aqui que tá se sentindo mais independente, mais livre, porque a independência, por exemplo, financeira, a independência emocional, ela te traz a capacidade de determinar novos caminhos, de determinar novos passos, de determinar novas ações para a vida. Então, é alguém aqui se sentindo independente, seja na área que for. Eu estou estruturado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, tá? E aí, quando eu falo assim, financeiramente, não é que você tá rico, que você tá cheio do dinheiro, mas agora você consegue entender aonde você deposita, aonde que você emprega o seu dinheiro, o que funciona. Na dinâmica do relacionamento é a mesma coisa. Na dinâmica espiritual é a mesma coisa. Alguém aqui espiritualmente falando, alguém aqui enxergando que agora tem a possibilidade de se aprofundar mais na espiritualidade, se sente livre para dar esse passo para a espiritualidade. Na questão do relacionamento também, alguém que se curou de dependências emocionais e compreendeu, por exemplo, que o outro está porque quer estar, entendeu?
E aí, o que que acontece? Isso te dá liberdade. Isso te dá liberdade para evoluir num outro processo. É alguém verdadeiramente aqui livre, independente, renovando todas as áreas da sua vida, tá? Aqui eu sinto que na dinâmica do trabalho, do dinheiro, é alguém que não ficou rico, não, mas que conseguiu alcançar uma estabilidade que dá segurança para novos passos, tá? Nem sempre alguém que se estruturou, nem sempre a estabilidade está falando numa dinâmica de muito dinheiro. Às vezes a pessoa precisa só ter um dinheirinho em caixa. Que, por exemplo, se eu me lançar para um determinado lugar, ou para determinado sentido, se eu der esse determinado passo e acontecer alguma coisa, eu tenho recursos para mim não ficar na mão. É alguém independente, alguém que sabe que não está dependendo de ninguém, depende de si próprio. Alcançou independência, confiança. A independência traz confiança. E a gente precisa trabalhar ela, né? O provedor. Tá? O provedor. O provedor, ele já fala, né? Alguém independente, alguém que provê o seu próprio caminho, alguém que provê o próprio sustento, né? É alguém que consegue agora se concentrar em outros objetivos, tá? É alguém que consegue definir melhor, quando você está estruturado, você consegue definir melhor outros ideais, tá? Traz a energia de 3 de ouros, né? Fala muito sobre prosperidade, né? O provedor, ele é alguém que também ele é alguém que também, de certa forma, ele tá fazendo uma limpeza na vida dele também, tá? Tirando tudo que atrapalha, tudo que dispersa, tudo que faz com que ele perca o seu foco, tá? Por isso que faz muito sentido a carta do banimento aqui no fundo do maço aqui, porque traz muito isso, é alguém que tá banindo, fazendo uma limpeza. O banimento nada mais é do que uma limpeza, né? Quando você começa a tirar tudo que atrapalha, tudo que dispersa, e aí você vai abrindo possibilidades, vai abrindo caminho, abrindo portas, né? Para que outras coisas fluam, tá? Alguém que se enxerga no momento agora de poder se dedicar mais ao trabalho, a se dedicar melhor ao amor, à família. É alguém que tá colocando atenção no que é importante e esquecendo do resto, tá? É alguém que está canalizando aonde deposita a sua energia, tá? Aonde deposita a sua energia. Alguém
que está canalizando mesmo aonde coloca, se desfazendo do que é desnecessário, tá? E se concentrando no que traz crescimento, se afastando de tudo que se desgasta, tá? É alguém que enxerga que precisa olhar aonde que está empregando energia, seja emocional, sentimental, familiar, de trabalho, tá? É alguém que está se estruturando para investir. Se você já tem um próprio negócio, para melhorar seu próprio negócio. Se você não tem o seu negócio, é para montar o seu próprio negócio, tá? Aqui eu vejo piscianos aí comprando, que guardaram dinheiro aí para comprar o próprio negócio aí, o próprio estabelecimento. E vejo outros piscinianos aqui que guardaram dinheiro para melhorar, pouparam para melhorar o seu empreendimento. Piscinianos também que juntaram dinheiro para o casamento, tá? Para uma viagem, tá bom? Então tem muito isso, é alguém que se estruturou, tá? É alguém que se estruturou aqui para poder ter possibilidade de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, dar um passo, se sentir livre. Tem alguém aqui que não tá preso mais. É alguém que está fazendo escolhas, tá? Como eu falei, carta da aliança. Tem alguém aqui que vai dar um passo o inesperado. Alguém que vai dar um passo aqui numa dinâmica de relacionamento um passo alguém que vai passar por um novo estágio, vamos se dizer assim, tá? Aquilo que eu falei pra vocês, aqui é alguém que está sentindo que pode, né, dar um novo passo dentro da espiritualidade, no caso, se sentindo mais livre para poder, tá? Por exemplo, se você é alguém que por exemplo, assim, que tem um chamado para trabalhar com a espiritualidade e você não se sentia pronto, por N motivos, agora você vai se sentir pronto. Se você tinha vontade a dar um passo no seu relacionamento, sair do namoro, passar pro noivado, casamento, ir morar junto, aqui você sente que agora é possível, entendeu? É alguém agora que sente as conexões espirituais, afetivas, do trabalho, familiar, tá? Para poder dar um passo, tá? Para poder dar um passo.
lá na frente, tá? Então, aqui tem alguém fortalecendo a amizade, tá? Tem alguém aqui fortalecendo a união, namoro, casamento, tá? Tem muito Tem muito aqui uma união espiritual. Aqui eu posso estar falando com piscianos que venham a conhecer o seu mentor ou a sua mentora. O seu mentor ou a sua mentora, tá? O seu guardião ou a sua guardiã. Aqui, tá? Estando mais sensíveis, né? A consciência se abrindo, você conseguindo fazer essa ponte, tá? Entre o mundo físico e o mundo espiritual. É como se você fosse de encontro até essa espiritualidade, tá? É alguém que buscou conhecimento para adquirir sabedoria, tá? Eu costumo falar assim porque eu tenho um pensamento que o conhecimento nem sempre traz sabedoria, tá bom? Porque a sabedoria, ela é alcançada através das vivências, não somente através dos livros, tá? O saber didático não necessariamente vai te dar sabedoria, porque no meu entendimento a sabedoria, ela vem a partir da vivência, da convivência, pelo passar das coisas, né? Pelo viver as coisas, aí eu adquiro sabedoria. Sabedoria só por ler o livro, você não sente o que é viver aquilo, não experiencia. E a sabedoria para mim vem do experienciar as coisas. Por isso que eu falo que nem toda pessoa mais velha adquiriu sabedoria porque não passou por determinadas coisas, e às vezes uma pessoa mais jovem já passou por tantas dinâmicas e acaba adquirindo sabedoria, tá? Por isso que a gente vê que muitas pessoas às vezes não têm uma formação didática, né? Por exemplo, uma faculdade, mas conseguem administrar e administram muito bem os seus negócios melhor do que uma pessoa que tem uma faculdade, porque ela ficou presa só nos livros. Essa pessoa vai adquirir essa sabedoria com o passar do tempo. Já aquele que vivenciou, foi introduzido nessa dinâmica, na prática, ele tem muito mais sabedoria, porque ele já conhece as fraquezas e as fortalezas, tanto no relacionamento, quanto na questão familiar, né? Quanto na dinâmica de trabalho, de emprego, de dinheiro. Só uma pessoa, por exemplo, que tem uma empresa que já quebrou várias vezes, por exemplo, é que sabe aonde que tá os erros. Tá entendendo? Uma pessoa que não ali viveu ali aquela experiência, ela pode ter conhecimento de livro, mas de prática, de vida, de prática, ela não tem. Só quem passou pela dinâmica do relacionamento e se separou, aonde teve lá situações tanto de assertividade quanto situações ali
erradas e equivocadas é que consegue, por exemplo, num novo relacionamento, ou não precisa nem estar no novo, mas quem tá vivendo ali um relacionamento ali de algum tempo, consegue a cada etapa desse relacionamento entender aonde estão os positivos e os negativos do relacionamento. Mesma coisa no trabalho, mesma coisa na família, tá? Então tem muito disso aqui, tá? Muito disso. O que mais aqui? Então, aqui tem uma energia de sabedoria aqui, né? De se lançar ao novo, alguém que já tá estruturado emocionalmente, financeiramente. Eu vou aceitar só que caiu virada aqui. O renascimento. É aquilo que eu estava falando aqui, né? É alguém que renasce depois de um período difícil, né? É alguém que renasce. É alguém que enxerga que pode agora recomeçar. O renascimento fala muito sobre recomeços, né? Então, aqui, por exemplo, se é no amor, aqui pode acontecer uma mudança aí, de namoro para casamento, como eu disse. E também de um casamento para uma separação. Porque aqui, se alguém se existir uma dependência emocional, aqui alguém pode fechar um ciclo com uma separação. Tá? Aqui. É alguém aqui enxergando é alguém chegando, por exemplo, num ponto alto, tá? Num ponto alto do trabalho, tá? Alguém que teve aqui um longo caminho, cheio de obstáculos, e agora, entendeu? Entendeu toda essa dinâmica, tá? É alguém que se coloca à disposição de iniciar, tá? Tá? E é alguém que também se coloca se coloca disponível, tá? Se coloca-se disponível a recomeçar quantas vezes forem necessário. É alguém aqui que me mostra que já, como eu disse anteriormente, alguém que quebrou várias vezes, tá? Alguém que o relacionamento também afundou várias vezes. Só que agora é alguém, a carta do sacerdote me traz muito isso, a carta da estrela também me fala muito isso, mas é alguém agora que pauta os seus investimentos agora e os resultados
das dinâmicas da sua vida com foco na espiritualidade, tá? Então, é alguém que vai buscar direcionamento para as dinâmicas da sua vida dentro da espiritualidade. Por isso que eu falei que agora é alguém que busca consegue compreender que há necessidade de uma conexão com a espiritualidade, sente essa necessidade, tá? É alguém buscando mais dignidade para a vida. Ou você, pisciniana, era alguém que não enxergava a sua vida com dignidade e agora está buscando essa dignidade, tanto na vida pessoal como espiritual. Aqui esse renascimento aqui tá marcando, a espiritualidade ela tá fazendo várias marcações aqui para vocês do coletivo de peixes aqui. Tá marcando aqui um momento bem significativo para vocês, tá? De novos começos aqui, um novo relacionamento, ou uma dinâmica nova no seu relacionamento atual, tá? Mas tá marcando aqui novos começos na vida de alguns piscinianos ou piscinianas aqui, tá? É alguém agora pronto para investir, fazer novos investimentos, tá? E com resultados, porque a espiritualidade me fala aqui, com resultados prósperos, tá? Porque essa carta aqui, ela traz uma energia do Ás de Ouro. Ela não é um Ás de Ouro, mas ela traz uma energia do Ás de Ouro. Que marca o novo. Que marca transformações. Ela marca o anúncio de transformações. Marca a finalização de um ciclo e o início de outro, tá? Mas trazendo uma energia de prosperidade material, tá? Porque aqui eu vejo pessoas investindo no trabalho, no estudo, numa profissão, numa nova carreira, num novo empreendimento, mas também traz uma evolução de consciência também, aí é o interno, tá? Uma evolução de consciência e que faz o quê? Aquilo que eu falei, existe uma mudança interna aqui que muda o externo, que aí te leva a novas conquistas, aí não tem como. Quando você muda teu interno, a dinâmica externa muda. Então, quando você compreende que você precisa fazer mudanças internas, por exemplo, mudanças em você para a melhoria do seu relacionamento muda. Quando você vê que precisa mudar algumas dinâmicas suas, pensamentos, né, comportamentos seus, por exemplo, no trabalho, você também melhora o seu ambiente de trabalho, você muda o seu ambiente de trabalho. Se é no seu estabelecimento, você também está investindo em melhorar, né? Então, você se propõe a iniciar. E com isso você traz essa energia de prosperidade, tá? Alguém aqui até ficou indeciso, mas a espiritualidade trouxe, né? A espiritualidade trouxe porque alguém foi buscar, porque aqui marca muito. A energia do sacerdote aqui fala que alguém foi até a espiritualidade, foi buscar a espiritualidade, ou dentro de um lugar, ou
foi buscar a própria espiritualidade, buscar entendimento, sabedoria com a própria espiritualidade para essas mudanças, tá? Por esse renovo. Generosidade e a especulação. Alguém aqui sendo mais generoso consigo mesmo, tá? Por isso que eu falo muito das mudanças internas, né? Internas. E precisa. Porque se você não consegue ser generoso com você mesmo, como é que você vai ser generoso com o externo? Não tem como, né? É alguém que entende o processo da partilha, tá? Aqui com essa carta me veio muito uma energia no sentido de alguém que tem um ato ou um gesto generoso com a espiritualidade, consigo mesmo, com as pessoas ao seu entorno, ao seu redor, tá? E também recebem isso de volta, tá? Em forma de conexão. Veio muito aqui uma energia do dar e receber, tá? Veio muito uma energia do dar e receber. Quando você se sintoniza com as coisas ao seu redor, com o universo ao seu redor, tá? Você consegue fazer essa sintonia, tá? Aqui também pontua para alguns piscianianos aqui, de você manifestar um ato de generosidade, tá? Através da caridade, tá? Fazer a caridade também é um ato de generosidade, tá? De você compartilhar seus recursos, compartilhar o seu saber, também é um ato de generosidade. Aqui também fala, com a carta do renascimento aqui, que antecede a carta da generosidade, também tá me falando muito de um ato de desapego, tá? Por isso que veio muito a questão de ter consciência, né? De um abrir de consciência aqui. Mas também me conota aqui muito a questão de você
de você tomar cuidado com o seu excesso de generosidade. Aí você interpreta aí, tá? Porque aqui também está falando que a questão do teu desapego também, ele pode ser benéfico ou não, dependendo da sua situação, tá? Porque o desapego, ele também é interessante você ser desapegado a certas coisas, tá? Isso te traz uma independência, o desapego te traz uma independência, mas também, por outro lado, traz uma conotação de alguém que também não se importa. Então, tenha cuidado, porque a carta da especulação, vocês estão vendo que ela é uma balança, tá? Então, saiba dosar esse desapego, saiba dosar essa generosidade, saiba dosar o que você compartilha. Aqui tem pessoas que precisam aprender a compartilhar e precisam aprender a desapegar, porque tem um excesso de generosidade, um excesso de partilha. Mas tem outros aqui que estão precisando aprender a compartilhar e a serem mais generosos, tá? Mas isso tem que ser feito com muita atenção e cuidado, tá? Porque aqui a carta da especulação para mim, traz muito a energia da balança, né? Do equilíbrio, da libertação. Mas ela traz também, traz aqui uma energia do planeta Júpiter, né? É interessante você saber quem é que rege o seu Júpiter, tá? Peixes. É onde ele fala de você controlar a sua energia, tá? Onde você coloca seus investimentos. Fazer as coisas com amor, né? Traz muito aqui uma coisa assim pra mim, fazer as coisas com amor. É onde você percebe e reconhece tudo que você aprendeu. E aí você entende que os seus conhecimentos, eles são ouro, né? São pedras preciosas, e aí é onde você pode investir para que ele reverta, né, em favor a você. Existe aqui uma situação de que antes você não compreendia a valorização, a sua valorização, se valorizar a si próprio, e agora entra numa pegada de saber se valorizar. Que mudança muito bonita, viu? Aqui, o piscinianos e piscinianas. Bom, deixa eu finalizar a leitura aqui, porque a tua energia tá muito boa, apesar de alguns alertas aqui, algumas atenções, mas elas são muito pequenas, né? O alerta é aonde você deposita a sua generosidade, aonde você tá se apegando, tá? Para que você não venha se desgastar e que você entenda o seu valor aqui, e você conseguindo se estruturar. Mas a sua energia, de modo geral, ela está muito boa. Esse mês de setembro traz para você um marco de uma finalização interna e uma melhora externa e interna, né? A partir da sua melhora interna, né? Muitas cartas. Somente uma. Parou, por favor. Finalizar a leitura.
o intercâmbio. A carta da generosidade, ela traz uma energia do intercâmbio, tá? Da carta do intercâmbio. Ela faz referência à carta do intercâmbio, que eu falei pra vocês, que é a energia do dar e receber, tá? A energia do dar e receber. Então, eu tenho ave, mas eu preciso de fruta. Eu tenho fruta, mas eu preciso de carne. Então, eu tenho carne, mas eu preciso de fruta. Eu tenho fruta e preciso de carne, tá? Então, é sobre a generosidade, as trocas, tá? É sobre abrir mão de algo por algo também, mas a ideia de que você pode partilhar, tá? Sem excessos, você pode fazer as coisas dosando, né? Tá? Fazer as coisas dosando aqui. Então, quando você entrega com uma mão, você recebe com a outra. Então, aqui eu sinto que existe uma energia de entrega, uma energia generosa de entrega em relação ao espiritual, e o espiritual te devolvendo aquilo que você necessita. Uma energia de troca aqui, tá? O hierárquico, aqui é o Papa, o sacerdote, aqui tem muito uma energia espiritual aqui, tá? De vocês fazendo uma conexão. Aqui eu posso estar falando também com piscinianos que abdicaram, tá? De algo para um crescimento aqui, tá? Mas a sua energia, peixes, é uma energia de renovação, de novos inícios, materiais, profissionais, de relacionamento, e tem tem um início novo aqui com a espiritualidade, tá? Eu sinto aqui minha espiritualidade falando comigo aqui. Tem um pisciniano, uma pisciniana em específico aqui, tendo um recomeço com a espiritualidade, tá? Alguém aqui aprendendo a dosar, tá bom? A dosar aqui a generosidade aqui, tá? Tem muito isso. Tem muito isso aqui, você aprendendo a dosar essa energia, essa parceria, esse compartilhar aqui, tá? Nem tanto aos céus, nem tanto à terra e vice-versa, tá? Energia muito boa, Aquário. Energia muito boa, tá? Muito boa mesmo. Bom, Aquário é o que eu... Aquário, ops, por que eu tô com Aquário na cabeça, né? Leia, ouça, melhor dizendo, energia de Aquário, não sei por que Aquário veio. Mas acho que eu falei para Aquário sobre inícios, né? Deve ter alguma mensagem específica para vocês lá,
Bom, é o que eu tenho pra vocês, peixes. Se você chegou até o final do vídeo, curta, comente, compartilhe. Faça a sua energia de troca aqui, tá bom? Muito boa sorte, a gente se vê no próximo vídeo.